Fala galera, AS Demetrio por aqui e nesta aula você vai aprender como importar folhas, pranchas para o seu projeto do Revit e como criar carimbo. Então, para começar, vou vir aqui em navegador de projeto e vou descer lá embaixo, logo depois da opção tabela de quantidades, nós temos a opção de folhas. E se porventura você chegou nessa aula, mas você não assistiu à aula anterior, na aula anterior eu ensinei como é que cria quadro de esquadrias. Logo abaixo nós temos a opção folhas, é só você clicar com o botão direito em cima de folhas e selecionar a opção nova folha. Ao selecionar essa opção, ele já traz aqui os formatos que você tem no seu template. Como esse é um template básico, ele só trouxe um formato. Dependendo do template que você estiver utilizando, pode ser que aqui tenha mais formatos ou até mesmo não tenha nenhum e tá tudo bem. Mas eu deixei aqui abaixo do vídeo os formatos A1, A2, A3 e A4 para você fazer download, inclusive A0 também. E para fazer o download é só acessar o link, baixar. Como eu já tenho aqui no meu computador, eu vou clicar agora em carregar e aqui estão todos os formatos que eu falei. Eu coloquei dois modelos de cada tamanho. Por exemplo, do A0 eu coloquei um modelo estudante e um modelo executivo. A1, um modelo estudante e um executivo. E o mesmo segue nos outros formatos. Por que eu fiz isso? Porque o carimbo de estudante ele é muito mais simples. E o carimbo de projeto executivo ele contém muitas informações. O carimbo de estudante é importante destacar que sempre de professor para professor ele vai exigir um carimbo diferente. Existem professores que já vão pedir o carimbo do jeito de projeto executivo. E se o seu professor pedir do mesmo jeito de projeto executivo, você já seleciona aqui o modelo projeto executivo. E para pessoas que já são formadas, você seleciona logo legenda executivo. Para esse projeto, eu vou estar utilizando o tamanho A1. Vou colocar todos os desenhos da planta baixa, fachada, em A1. Então, vou selecionar o A1 estudante com a tecla Ctrl selecionada. Vou selecionar também o A1 legenda executivo para mostrar os dois exemplos. Depois disso, vou clicar em abrir e ele já atualizou aqui. Agora que atualizou, vou selecionar o A1 estudante e vou clicar em OK. Ao clicar em OK, você pode observar que o carimbo é bem simples de estudante, tem poucas informações. Você também pode observar que aqui em folhas foi adicionado um mais, e se você clica nesse mais, você percebe agora que vai ter aqui várias opções. Se eu, por exemplo, clico novamente com o botão direito em folha, clico em nova folha, eu posso selecionar a um estudante novamente e clicar em OK. Ao fazer isso, eu já tenho duas folhas no meu projeto, ou seja, pode ser prancha 1 de 2 e prancha 2 de 2. Eu não sei quantas folhas vou precisar para colocar todo o meu projeto. Então, de início, eu vou deixar apenas essas duas e agora eu vou selecionar a primeira para dar continuidade a partir dela. Agora vamos a todas as opções que nós temos aqui. Se você já carregou a folha e deseja modificar o estilo do carimbo, é só você selecionar a folha aqui e depois vir aqui e selecionar A1 Legenda Executivo. Ao você selecionar essa opção aqui, percebam que agora eu já estou aqui com o meu carimbo de projeto executivo, sem precisar vir aqui em folhas, clicar com o botão direito, clicar em nova folha e carregar. Basta apenas você selecionar, vir aqui em propriedades e modificar para a legenda executiva. Aqui em legenda executivo, você pode observar que tem todas as informações necessárias para aprovação, onde é a localização do projeto, o nome
do arquiteto, o CAL, a denominação. Aqui em denominação é onde você coloca o nome de todos os desenhos que estão na prancha. Por exemplo, planta de situação e coberta, você coloca aqui, planta baixa, mais corte, fachada e tananã, tananã, assim por diante. Aqui em quadro de áreas, você calcula as áreas e coloca aqui. Existem algumas aulas de área que eu ainda não dei e eu vou estar dando na continuação, pois esse curso ainda está apenas no começo. Por mais que já foram 30 aulas, isso é apenas o básico do básico e ainda tem muitas coisas que eu preciso passar para vocês, para que vocês possam ter um domínio maior para desenvolver todos os projetos. Aqui abaixo tem o nome do proprietário e assim por diante. Aqui você coloca o número da prancha, se é prancha 1 de 2, 2 de 2, aqui logo, versão, escalas e a data de impressão. Bem, vamos lá. Esse carimbo, como ele é mais completo e leva um tempo maior para você criar, eu não vou estar ensinando como criar um carimbo a partir desse. Eu vou selecionar esse A1 e vou vir aqui em A1 estudante e a partir desse que é mais simples, eu vou ensinar. Pois se eu fosse ensinar tudo do projeto executivo, todas as informações parametrizadas, essa aula ia ficar com mais de 1 hora, pois de fato são muitas coisas que você precisa colocar parametrizadas e aí a aula ficaria muito extensa. Como essa é uma primeira aula, vamos editar a partir desse carimbo. E aqui você vai ver todas as informações. Você pode fazer um carimbo de projeto executivo a partir dessa aula. Eu só não vou desenvolver um de projeto executivo. Ao selecionar a folha, nós temos aqui a opção editar família. Eu vou selecionar a opção editar família. E aqui, ó, se você quer apenas modificar algum nome, você pode selecionar, por exemplo, aqui, que é o nome da faculdade, está Centro Universitário do Vale do Ipojuca, Unifavip. Eu vou aumentar um pouco mais esse campo. Você pode colocar um outro nome se desejar. Eu vou aqui, para não fazer propaganda da faculdade, vou colocar Faculdade Arretada, time AD Cursos. Pronto. Mudei o nome, esse é o nome da faculdade. Conteúdo. Essa opção de conteúdo é em relação aos desenhos que você vai ter na prancha. Por exemplo, aqui, ó, percebam que é um texto normal, mas quando você clica nessa opção, aqui já é um texto parametrizado. Qual a diferença? Observem ao selecionar. Quando eu seleciono esse conteúdo, ó, a edição aqui em cima é edição de texto, edição normal. Quando eu seleciono nome da folha, ele vem aqui com a opção editar legenda. E se você clicar aqui, ó, você vai ter a mesma tabela, basicamente, é diferente as opções, mas é basicamente a mesma tabela que nós tínhamos enquanto estava criando um quadro de esquadria. Eu vou fechar essa opção e vou mostrar como é que você adiciona tudo isso. Se você quiser apenas editar, é muito simples. Edita texto, aqui coloca logo e assim por diante. Mas vamos criar um do zero. Então vou selecionar tudo e vou deletar. Ao deletar, eu vou vir em criar, depois linha. Se você vai criar nesse exato momento um carimbo segundo a NBR, você já pode ir observando as medidas e ir colocando segundo a NBR. Como eu vou fazer um mais simples, como se fosse de estudante, então não vou seguir medidas da NBR. Vou colocar aqui, ó, a 150 milímetros, que dá 15 centímetros. Observem ali, ó, o número do espaçamento. Vou clicar e para cima vou digitar 50 milímetros, Enter. Depois vou finalizar aqui quando chegar encostado a minha folha. Essa linha aqui eu desenhei com linha fina, mas se você quiser fazer a margem
com linha grossa, você pode selecionar, vir aqui, ó, e colocar linha grossa. Aqui você seleciona também, ó, linha grossa. E você pode deixar apenas as linhas de dentro fina, do jeito que você desejar. Mas para esse exemplo, vou utilizar linhas finas. Feito isso, vou criar mais linhas. Vou clicar em criar linha. Vou deixar 1 centímetro de espaçamento, que são 10 milímetros. E vou criar uma linha. Depois de ter feito isso, eu posso criar outra linha com mais 10. Na primeira, eu posso colocar o nome da faculdade. Na segunda, eu posso colocar o nome do aluno. Na terceira, eu posso colocar nome de professor e escala, ou apenas nome de professor. E nessa última opção aqui, você coloca os desenhos que estão na prancha. Como também aqui, ó, você deixa um espaço para o número da prancha. Então, eu já fiz isso. E está faltando apenas o local de escala. A escala eu vou deixar aqui em cima, para aproveitar e ficar próximo do número da prancha. Vou deixar a escala aqui. Feito isso, eu já fiz aqui os espaços imaginando o que ia colocar em cada espaço, mas se você quiser editar depois, você pode editar. Agora vou clicar em ESC e agora vamos ver como funciona os textos. Vou vir na aba Criar. Aqui em Criar, nós temos o texto parametrizado, que é esse texto com legenda, e nós temos o texto comum. O texto comum vai ficar exatamente como você colocou. O texto parametrizado vai carregar uma informação do projeto automaticamente. Então, para começar, vamos colocar um texto que vai ser definitivo, que vai ser, por exemplo, o nome da faculdade. Vou começar por esse. Selecionei texto. Após selecionar texto, vou vir aqui no tamanho do texto. Percebam que não tem aqui 1,5 milímetros. Eu vou selecionar esse de 3 milímetros para ver se 3 milímetros é um bom tamanho. Se eu ver que está muito grande, eu reduzo para 1,5, que foi o mesmo tamanho que nós utilizamos em todo o projeto. Depois aqui, ó, você já pode escolher se vai ser centralizado, se vai começar ao lado esquerdo, direito. Eu vou deixar do jeito que está, vou apenas clicar e ao clicar eu vou colocar Faculdade Arretada Time AD Cursos. Aqui eu estou colocando apenas para exemplificar o nome Faculdade Arretada. Arretado por conta que é do Nordeste, por isso estou colocando arretado. Depois que colocou, se você deseja centralizar, é só clicar, ó, nessa bolinha azul, arrastar até o final do espaço, clica no início, alinha e depois você seleciona a opção de centralizar o texto. Deixa eu clicar em ESC, seleciona e centralizar o texto. Se você está achando o texto pequeno, é só selecionar. Onde está 3 milímetros, você pode colocar 5. Achou grande demais? Você pode criar um de 4. Vamos criar um de 4 para ficar um texto preenchendo basicamente todo o espaço. Vou clicar em editar tipo, duplicar 4 milímetros. Depois vou vir em texto 4. Se você quiser pode deixar negrito, eu já vou deixar negrito. Ok. E pronto, ficou bem melhor. Ficou um texto que ocupou mais esse espaço. Agora vamos para nome do aluno. Vou vir em criar, texto. Aqui eu vou colocar nome. Você pode colocar nome, graduando, do jeito que você achar melhor. Eu vou apenas colocar nome. E quando eu coloco o nome, eu sempre faço um texto separado. Por quê? Porque aqui, ó, eu posso deixar negrito e o nome do aluno normal. Ou seja, aqui eu vou vir em 3 milímetros negrito e agora vou clicar em criar texto e um 3 milímetros normal. Vou selecionar aqui e vou colocar o nome do aluno. Vou colocar como se eu fosse o aluno, Aécio Demétrio. Não vou colocar o meu nome todo porque não precisa, mas você pode colocar o seu todo. Agora vamos para professor. Vou vir em criar texto.
Você pode vir sempre em texto, como também, agora que você já tem textos aqui, ó, você pode selecionar o texto 1, clique em Ctrl, seleciona o texto 2, depois clica em copiar, depois seleciona aqui, ó, nesse ponto de referência e clica nesse ponto de referência para colar. Ao fazer isso, você pode apenas editar, colocando o nome professor e depois movendo o nome de professor. E aqui mover o texto e colocar o nome do professor. Aqui eu vou colocar que o professor é time AD cursos. Pronto. E agora conteúdo ou denominação, que vai ser tudo que vai estar no seu formato, na sua prancha. É só clicar nesse, copiar, coloca aqui embaixo. Vou colocar conteúdo, vou organizar o nome para ficar alinhado. E para você colocar o nome do conteúdo de forma automática, agora nós vamos utilizar uma legenda parametrizada. Como funciona? É só vir na aba Criar, depois clicar em Legenda Parametrizada, que é esse ícone aqui, depois selecionar o tamanho do texto. Esse texto eu quero deixar 3 milímetros. Vou clicar aqui para a legenda começar a partir desse ponto. E aqui o parâmetro que eu vou escolher vai ser nome da folha. Então vou descer, vou selecionar a opção nome da folha e vou clicar aqui em adicionar parâmetros à legenda. Ao selecionar essa opção, já foi adicionado. Agora é só clicar em OK. Aqui, ó, em nome da folha, é um nome que ele traz apenas de amostra. Se você quiser, você pode estar modificando, mas esse nome de amostra para mim está bom. Eu vou deixar do jeito que está e vou clicar em OK. Ao clicar em OK, ó, aqui ele mostra o campo do texto. Mesmo que o nome da folha só esteja até aqui, você clica no pontinho azul e aumenta até o final. Por quê? Porque ao você fazer isso, quando vier a descrição, planta de situação e coberta, depois planta baixa, depois cortes, fachadas. Quando ele chegar exatamente aqui, que ele vê que não cabe mais na mesma linha, automaticamente o Revit vai acrescentar outra linha. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer? Vou mover esse texto mais para cima. O nome do conteúdo eu sempre deixo menor. Então vou selecionar aqui conteúdo, vou vir em editar tipo, duplicar e vou deixar com 2 milímetros, porque o destaque, eu sempre deixo o destaque para os desenhos e não no nome. Vou clicar em OK, 2, OK. Feito isso, ó, o nome conteúdo eu gosto de deixar ele no canto superior para não chamar a atenção, e o que eu gosto que chama a atenção é exatamente o nome do desenho, é essa parte aqui que importa, para quando a pessoa, o mestre de obra, o arquiteto, o engenheiro estiver procurando o nome dos desenhos, ele vir direto aqui e essa opção não está chamando muita atenção. Feito isso, vamos agora colocar escala. Como aqui em professor sobrou muito espaço, eu vou selecionar essa linha e vou trazer ela até 65 milímetros de distância. Eu observei aqui, ó, nessa cota. Depois, vou selecionar o nome professor, vou clicar em copiar e vou copiar daqui para aqui e agora vou colocar escala. Pronto. Feito isso, vou ajustar o nome escala e agora a escala nós colocamos automaticamente. Como é que coloca uma escala automaticamente? É adicionando uma legenda parametrizada. Então, para adicionar uma legenda parametrizada, é só vir em criar, legenda, depois já está aqui o tamanho que eu desejo, vou clicar aqui. Vou selecionar aqui em escala a opção de escala, é muito simples. Clicar em adicionar e o valor da amostra eu vou colocar exemplo
apenas o EX, 2 pontos, 1 para 100. Por que eu coloquei o EX? Por que eu coloquei esse nome de exemplo? Porque esse valor de amostra ele vai ser modificado automaticamente. É apenas para agora você ter uma noção do tamanho. Então vou clicar em OK. Ó, apenas para você ter uma noção do tamanho aqui da escala. Feito isso, vou fechar, acabei clicando, selecionar, ajustar esse espaço para que a minha escala tenha até aqui. Pronto. Feito isso, está faltando aqui o nome prancha. Eu posso selecionar o nome escala, copiar, colocar aqui em cima prancha. E aqui você coloca o número prancha 1 de 2, prancha 2 de 2 e assim por diante. Nesse caso, deixa eu centralizar o nome. Centralizei. Agora, o número nós carregamos automaticamente. Vou vir na aba Criar, vou clicar em Legenda e a opção que eu vou selecionar vai ser 5 milímetros. O número da folha eu sempre deixo maior. Vou clicar em Centro e vou selecionar aqui ó, o centro. Depois eu vou vir em Número da folha. Cadê número? Número aqui ó, número da folha. Ao selecionar número da folha, adicionar e o exemplo que eu quero que fique é um de 3, como se fosse 3 pranchas. Depois vou clicar em OK. Ó, aqui eu tenho uma noção do tamanho. Vou clicar em ESC para concluir primeiro. Depois vou selecionar, mover para cima. Vou colocar aqui um tamanho, esse mesmo tamanho em negrito. Vou selecionar, editar tipo, duplicar, 5 milímetros, negrito, OK. Deixar em negrito, OK. Pronto. Ao ter deixado em negrito, vou reduzir aqui ó, essa área para que em nenhum momento o número da prancha exceda aqui esse espaço. E agora nós já concluímos o nosso carimbo. Então, com esse carimbo, você tem uma noção o quanto demora. Se fosse construir o carimbo de projeto executivo, ia demorar muito mais. Porém, agora vou trazer um exemplo. Vamos supor que você queira colocar também uma logomarca, alguma imagem no seu carimbo, uma imagem padrão. Então, vou vir na aba Inserir. Na aba Inserir, vou selecionar a opção Imagem. Depois, você vai selecionar uma imagem. Eu vou selecionar essa logo aqui. Vou clicar em Abrir. Depois de abrir, ó, você fixa essa imagem onde quiser. Eu vou fixar ela aqui em cima e percebam que ela veio gigante. Esse tamanho vai variar de acordo com a qualidade da sua imagem, de acordo com como ela foi criada. O meu está uma imagem grande porque a qualidade da imagem é alta. Mas aí é só você reduzir aqui, ó, a imagem e deixar na proporção que você deseja. E eu vou deixar essa logomarca apenas para exemplificar, mas eu não pensei no local ideal para ela enquanto fazia o carimbo. Então, para não modificar o meu carimbo agora, eu vou apenas adicionar nesse canto superior. Então, o que eu vou fazer? Vou vir em Criar, vou vir em Linha e vou aqui, ó, adicionar 20 milímetros. Depois, vou fechar e vou deixar minha logo aqui centralizada nesse espaço, no canto superior. Pronto. Ao fazer isso, antes de finalizar, o que é importante você fazer é salvar esse carimbo. Se você acabou de criar o seu carimbo e esse carimbo você vai usar em todos os projetos, então agora você vem em Arquivo, depois Salvar como e seleciona Salvar a família atual. Ao selecionar essa opção, eu vou vir renomear esse A1 estudante e vou deixar A1 carimbo YouTube, carimbo YT YouTube. Pronto. Ao você colocar um nome novo, é só clicar em salvar e ele criou uma família nova sem perder aquela família anterior. Pronto.
Ao fazer isso, já está salvo. Agora, para importar esse carimbo para o seu projeto, é só clicar na opção carregar no projeto. Ao fazer isso, apareceu não é possível criar esse tipo de elemento nesta vista no modo atual, isso porque ele veio para a planta baixa e o carimbo está em folhas. Então é só você descer aqui abaixo em folhas. Deixa eu fechar esse aviso. Selecionei a primeira folha. Aqui, ó, vou selecionar o meu A1. Depois vou vir aqui ao lado e já está, ó, A1 Carimbo YouTube. Vou selecionar ele e pronto. Aqui você percebe que o nome que ele está carregando aqui é um nome diferente da legenda parametrizada. Isso significa que já está funcionando. Esse nome que ele trouxe aqui é exatamente esse que nós vamos mudar na próxima aula. Esse nome ele já carregou. Em escala aqui, ele não está mostrando nenhuma escala porque nós não colocamos nenhum desenho, mas já está tudo ok. Então, com isso, nós encerramos essa aula por aqui, para não ficar muito extensa, e a partir da próxima aula, como o carimbo já está pronto, nós já vamos inserir todos os desenhos nesse formato. Então, fico por aqui. É muito, mas muito importante que você clique no gostei. Não esqueça, tem muitas pessoas que saem do vídeo sem clicar, e clicar no gostei ajuda muito ao YouTube distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas. E principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham o domínio do Revit. Então, fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.